Irmãos, vamos caminhar no estudo. Estamos falando sobre o sacerdócio e a família. Eu planejei 3 estudos, quinta passada, hoje, quinta que vem, mas certamente esse planejamento ele terá que se estender um pouco mais, sendo que dia 23 eu não vou poder estar na igreja. Dia 30 nós vamos realizar mais um culto, eu posso até aproveitar e a mensagem ser também dentro desse tema, mas nós vamos caminhar também em junho, pelo menos algumas quintas-feiras, para chegarmos ao final desse estudo, que eu reputo ser muito importante para todos nós. Então, na quinta-feira passada, nós começamos a falar do ofício sacerdotal e falamos do exercício antes mesmo dos sacerdotes terem sido colocados por Deus para esse exercício diante do povo de Israel. E vimos pelo menos 3 famílias, e as famílias patriarcais, onde aquelas famílias tiveram o exercício sacerdotal através exatamente de Abraão, de Isaac, de Jacó e antes também desses 3 de Noé. Então, quando Deus primeiramente chamou Abraão para ser o pai da nação israelita, ele começou a exercer o exercício sacerdotal na sua família. Depois Isaac a mesma coisa, Jacó a mesma situação, e antes deles Noé, quando Deus mandou que ele fizesse aquela grande embarcação por causa do dilúvio, e ele protegeu a sua própria vida, a vida da sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Então, o exercício sacerdotal na família de Noé. Muito bem. Hoje nós vamos ver, ou pelo menos começar a ver, ainda antes de Deus ter instituído a função sacerdotal, isso aconteceu em Êxodo 28:30, nós vamos ver isso lá na frente, um pouquinho mais à frente, mas nós temos um sumo sacerdote na Bíblia, antes de Êxodo 28:30, que também é apresentado no livro de Hebreus, que ele tem uma importância muito grande nesse exercício e nessa introdução, vamos dizer, que Deus faz no exercício sacerdotal, porque ele basicamente tipifica Cristo. O que é tipificar Cristo? É apontar para o ministério do Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus. Então vamos ver, este sumo sacerdote se chama Melquisedeque. Alguém já ouviu falar em Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Vamos abrir. Olha só como é que a presença dele é anterior ao exercício sacerdotal. Gênesis 14, ele é apresentado logo depois que Deus chama Abraão para ser o pai da nação israelita. Isto acontece no capítulo 12 de Gênesis. Agora, no capítulo 14, nós temos a apresentação de Melquisedeque. Então, quem achar pode ler. Gênesis 14, de 18 a 20. Olha que texto. Tem um pedacinho ainda. Isso. Muito bem. Então, olha só. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Melquisedeque e por que a Bíblia fala sobre ele. Primeiro, rei de Salém, porque diz aqui, né? Melquisedeque, rei de Salém. O que era Salém? Um antigo nome de quê?
Jerusalém, tá bom? Então é como se fosse aqui uma abreviatura de Jerusalém, mas no final, né? Normalmente a abreviatura de uma palavra, essa abreviatura é apresentada nas primeiras letras. Aqui ela é apresentada nas últimas letras. Jerusalém, Salém, é uma abreviatura de Jerusalém. Então, diz a palavra que Melquisedeque foi rei de Salém. Logo depois diz sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é interessante, irmãos, porque o Senhor não tinha ainda apresentado o exercício sacerdotal diante do povo de Israel. Isso acontece lá no final, como dissemos, do livro de Êxodo. Mas já aqui em Gênesis, Deus fala deste Melquisedeque como sendo sacerdote do Deus Altíssimo. E diz mais, ele não tinha genealogia, ou seja, não há registro de pai nem de mãe. Nós temos nisso um certo mistério, né? Como a forma como Deus apresenta Melquisedeque. Superioridade sacerdotal de Melquisedeque. Ele abençoa Abrão com os elementos pão e vinho, que hoje representam o corpo e o sangue de Cristo. E ele recebe o dízimo por parte de Abrão. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja... Não, antes disso, né? Rei de Salém trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então, olha que coisa aqui interessante. Ele abençoa Abrão com os elementos pão e vinho, que mais tarde, lá no Novo Testamento, seriam os elementos representativos, simbólicos, exatamente do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Por isso, também por isto, não só por isto, mas também por isto, Melquisedeque, ele tipifica, ele aponta para o nome de Jesus, né? Através do pão e vinho oferecidos aqui a Abraão. Muito bem. Seu nome significa rei de justiça. No hebraico é a palavra Melech, M de mamãe, L-E-C-H, Melech, rei de justiça, e é apresentado como rei de justiça. Rei no hebraico Melech e justiça no hebraico Zedek, Z-E-D-E-K, Zedek, rei de justiça. A apresentação de Melquisedeque enfatiza que ele foi rei e sacerdote, tá certo? Sacerdote do Deus Altíssimo e rei de justiça. Então, das três funções, né, que nós encontramos na palavra, quais são elas? Rei, sacerdote e profeta. Vamos guardar isso, irmãos. Isso é uma coisa fácil da palavra de Deus. Rei, sacerdote e profeta. Nós temos alguns na Bíblia que foram só profetas, outros que foram só sacerdotes, outros que foram só reis. Mas nós temos, por exemplo, um no Antigo Testamento que foi sacerdote, juiz e foi profeta de Deus, Samuel. Tá certo? Nós temos os profetas lá do Antigo Testamento, temos os reis do Antigo Testamento, temos os sacerdotes do Antigo Testamento, o sumo sacerdote. Depois nós vamos ver a diferença entre sacerdote e sumo sacerdote. Há uma diferença boa, né? Porque somente os sumos sacerdotes podiam fazer lá algumas coisas que os sacerdotes não podiam fazer. Muito bem. E aqui está dizendo que Melquisedeque, ele foi sacerdote e foi rei. Ele aponta para Jesus, porque Jesus, ele cumpriu as três funções. Ele foi profeta, porque ele veio e ensinou a palavra de Deus. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, não é? Então ele foi profeta, Jesus. Ele foi sacerdote, porque ele apresentou o povo a Deus.
como, por exemplo, lá no famoso texto de João 17, a oração sacerdotal de Jesus. O título de João 17 é exatamente este, porque ele faz uma oração a Deus Pai pelos seus discípulos, nos incluindo, né, porque ele fala, e todos aqueles que haveriam de crer no nome dele, no nome de Jesus, e nós somos estes que agora cremos, né, tantos séculos depois. Então Jesus profeta, Jesus sacerdote e Jesus rei, rei dos judeus e rei para sempre. Jesus não foi rei apenas quando ele esteve aqui no mundo, ele é rei eternamente. Sim, Cristina? Eu acho que a gente não tem muito... eu acho que a gente não tem muita assim clareza bíblica para fazer essa afirmação, mas mesmo que não haja essa afirmação categórica, mas ele tem muito de Jesus no sentido de tipificar Jesus, de apontar para Jesus. Se nós perguntarmos assim, tem alguns personagens bíblicos que apontam para Jesus, muitos, o próprio Moisés, né? Como ele foi libertador de Israel, ele aponta para Jesus, porque Jesus foi o libertador do mundo, né? Veio para morrer na cruz por nós. Então Moisés também aponta para Jesus. Podemos dizer que Davi aponta para Jesus, por quê? Porque é da genealogia de Jesus, né? A tribo de Judá, não é? Que a tribo de Israel, desapareceu do mapa. Essa história ela é biblicamente muito interessante e assim aponta para um ensino muito, muito forte, né? A tribo de Israel, por causa dos pecados, da desobediência, no ano 722, simplesmente desapareceu do mapa. Eles foram invadidos, ou a tribo foi invadida pelos assírios. Os assírios ocuparam lá, levaram, né? Os assírios levaram o povo de Israel para não somente um lugar, mas para vários lugares. Uma parte do povo ficou cativa e os outros, lá nos outros lugares, foram desaparecendo aos poucos, até que sumiu completamente do mapa. Ou seja, a partir de 722, olha só, a divisão do reino, que era único, né? Saul, Davi, Salomão, reino único, né? A partir de Salomão, a divisão em dois reinos, sul e norte, Judá e Israel, não é? A partir da divisão dos reinos, que foi um pouquinho acima de 900 antes de Jesus, 722, então 200 e poucos anos, o reino do norte desapareceu. O reino de Judá não poderia desaparecer, por quê? Porque ele apontava para Jesus. É do reino de Judá que nós temos a genealogia de Jesus, e Davi faz parte desta genealogia. Então nós podemos dizer que Davi aponta para Jesus como rei que foi de Israel. Agora, Melquisedeque, até por causa do mistério que envolve o nome dele, nós podemos dizer que é um dos personagens mais assim exemplares desse apontar para Jesus, desse tipificar o nome de Jesus, não é? De ser, como os estudiosos dizem, né, a expressão que eles usam, ser tipo de Jesus, né, Melquisedeque. Agora, afirmar que ele tenha sido, vamos dizer lá na história, no Antigo Testamento, o próprio Jesus, eu creio que eu pelo menos não encontrei ainda essa base para falar isso categoricamente. Sim,
lá em Hebreus daqui a pouquinho. Vamos ver se dá tempo ainda hoje. Isso mesmo, está certo. Então, a apresentação de Melquisedeque enfatiza que ele foi rei e sacerdote. Desta forma, ele é um tipo de Cristo, que é o nosso profeta, sacerdote e rei. Melquisedeque tipifica, ou seja, caracteriza Cristo e sua função sacerdotal. Mesmo que não categoricamente possamos identificá-lo assim como sendo o próprio Jesus, mas há uma ligação, uma conexão muito, mas muito forte entre ele, como sendo sacerdote antes do exercício sacerdotal, e Jesus como sacerdote, como profeta e como rei. Tá certo? Então vamos ver os outros textos. Salmo 110, 4. Que esses textos falam ainda de Melquisedeque. Então, esse Salmo 110, ele está falando especificamente do reino e o sacerdócio do Messias. É um dos salmos que apontam para Jesus, não é? Um dos salmos proféticos acerca do Messias, acerca de Jesus Cristo. Que ele começa assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. E aí vai, até chegar no verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, mais uma vez aqui, nós vemos a relação, né, que a Bíblia faz entre esse profeta lá de Gênesis com o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o texto de Hebreus, que eu creio seja ainda mais claro. Hebreus 5. Você estava aberto aí em Hebreus 5? Não? Ou Hebreus 7? Então, também tem Hebreus 7 aqui. Hebreus 5. Hebreus 5, 5, 6 e depois o verso 10. 5, 6 e o 10. Pode ler. Que outro lugar é... Ah, não, só um minutinho, depois você lê o 10. Que outro lugar é esse? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo 110 que nós acabamos de ler. Olha a conexão da Bíblia, gente. O livro de Salmos foi escrito, a gente não consegue definir, né, porque foi um espaço muito grande de tempo, né? Se Moisés escreveu um salmo, então isso foi entre 1500 e 1400, olha só. Se salmos foram escritos, Davi escreveu a maioria, isso foi mais ou menos 900, então só aí nós já temos 500 anos de salmos, né? Mas nós tivemos salmos certamente ainda mais distantes do primeiro salmo escrito. Então nós não sabemos exatamente, mas olha o que o salmo vai dizer, e Hebreus, o escritor do livro aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, lembra exatamente do Salmo 110, ele usa basicamente, praticamente a mesma frase, a mesma expressão, não é? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora o verso 10. Isso, confirmação. Oi? Sim. Então, foi o que eu falei. Se nós não podemos afirmar, vamos dizer categoricamente, que tenha sido ele, assim como Jesus, mas a importância dele na relação com Jesus é muito forte, não é? Porque é um profeta, vamos dizer, fora de tempo,
sem genealogia, sem pai nem mãe, enfim, é tipo um mistério, né, da palavra, mas a ligação, a conexão que ele tem com o nome de Jesus e a obra de Jesus como sacerdote é uma conexão fortíssima, né? Muito evidente, tanto é que está em Gênesis, está no Salmo e está na carta aos Hebreus. Agora vamos ver aqui Hebreus 7, de 1 a 3. Até o 3. Isso. Eu creio que esse texto aqui é o que chega mais perto daquilo que nós estamos discutindo aqui, essa relação forte de Melquisedeque com Jesus, porque olha só, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, Jesus não teve princípio de dias, não é isso? Jesus é autoexistente, conforme o próprio Pai, nem fim de existência, eternidade passada, eternidade futura, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. É o que mais se aproxima de nós, de repente, afirmarmos aqui, é a evidência do próprio Jesus. Tá certo, Cristina? Sim? É o texto que chega mais perto dessa nossa palavra aqui, dessa nossa discussão, de até chegarmos à conclusão. É como se fosse o próprio Jesus, porque todas as características dele, elas apontam para Jesus, não é? Não teve princípio de dias, nem fim de existência, feito semelhante ao Filho de Deus. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Então, olha só. Isso. A princípio sem corpo, né? Porque sem corpo, né? A princípio nós poderíamos concluir desta forma, né? Sem pai nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias, enfim. Então, nessa semelhança com o Filho de Deus, né? Como se fosse o próprio Jesus apontando realmente para Jesus de Nazaré. Tá certo? Gente, eu acho esse estudo aqui assim extraordinário, algo assim. A Bíblia é perfeita, né? A Bíblia é de emocionar, né? Quando nós lemos a conexão que a Bíblia faz do Antigo com o Novo Testamento, tudo no Antigo Testamento que aponta para Jesus. Nós vamos ver nos próximos estudos como o exercício sacerdotal aponta, mas aponta e só aponta para Jesus. Isso, sim, nós vamos chegar lá. Não sei se ainda quinta-feira que vem, mas que quinta-feira que vem a gente já começa a falar sobre isso. Quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, e ele sacrificava, né, o animal, que ele primeiro, antes de sacrificar em favor do povo, ele tinha que sacrificar em favor de si mesmo, porque ele era tão pecador quanto o povo, mesmo sendo sumo sacerdote. Então, o que acontece? Só que lá em Hebreus vai dizer assim, que aponta para Jesus, sumo sacerdote, sendo que esse exercício sacerdotal do Antigo Testamento, lá no Santo dos Santos, era imperfeito, transitório.
porque feito por homens, e não tinha a eternidade nesse sacrifício. Por quê? Porque ele tinha que ser feito ano a ano, uma vez por ano, mas ano a ano. Então é a prova de que era transitório. Já quando Jesus morreu na cruz, isso foi transitório? Não, perfeito, eterno, de uma vez por todas. Quando o sumo sacerdote sacrificava lá no Santo dos Santos, era de uma vez por todas? Não, ano que vem ele tinha que voltar lá. O outro ano ele tinha que voltar lá. O outro ano ele tinha que voltar lá. Mas Jesus não, foi morto na cruz de uma vez por todas. Então o sacrifício lá do sumo sacerdote apontava para Jesus, mas com esta diferença, com outra coisa interessante. Por que era transitório? Porque se o sacrifício feito pelo sumo sacerdote no Santo dos Santos, ele fosse perfeito, e ele apagasse ou perdoasse, né, diante de Deus todos os pecados do povo para sempre, então Jesus não precisava voltar, ou não precisava vir, não precisava nascer e morrer na cruz, porque estava perdoado já. Aquilo que Deus exigia na sua justiça, que para poder salvar o homem, é que a lei fosse cumprida fielmente. Então teria sido cumprida se o sacrifício do sumo sacerdote lá no Santo dos Santos, ultrapassando o véu, fosse perfeito e eterno. Jesus não precisava vir. Jesus veio por quê? Porque ele, somente ele, foi o sacrifício de uma vez por todas. Somente ele de uma vez por todas. Mas olha a conexão perfeita entre Antigo e Novo Testamento. Tá certo? Quem me chamou? Cristina. O nome é bonito, Cristina, não? Aí todo mundo vai chamar ele de Melquinho. Né? Ô Melquinho, vem cá. Ele poderia ser o próprio Espírito Santo, Oi? o Espírito Santo. Poderia ser a manifestação do Espírito Santo. Melquisedeque? Eu acho que, por tudo que nós lemos aqui, é uma manifestação mais do próprio Jesus. Do próprio Jesus. É isso. É uma manifestação do próprio Jesus. Tá? Tem outros momentos da Bíblia que a gente percebe que parece muito mais que seria o Espírito de Deus. Isso. Então, nós temos que terminar. Eu acho que a manifestação dele, ela está mais ligada ao próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade, do que a terceira pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Para encerrar, aí, próximo estudo, nós vamos falar da escolha sacerdotal. E onde começa? Deus escolheu a família de... Qual a família escolhida para ser do sacerdote? Arão. Da tribo de... Qual a tribo? Só podia ser da tribo de Levi. Não podia ser de outra tribo. Olha só, gente, que coisa interessante. Judá é a tribo de Jesus. Mas a tribo do ofício sacerdotal não é Judá, é Levi. E da tribo de Levi, Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote e seus filhos. Qual o nome dos filhos? Nadab. Tem gente aqui que vai saber, gente. Nadab, Abiú, Eleazar e... Até eu esqueci. Nadab, Abiú, Eleazar... Não, Finés é o filho de Eleazar. Aqui. Itamar. Então, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, seriam sacerdotes junto com ele, sendo Arão o sumo sacerdote. À medida que Arão morresse, os seus filhos substituiriam. Então, o primeiro da lista é Nadab. Foi ele que foi o sucessor de Arão? Não. Por quê? Porque ele morreu antes. Foi Abiú que foi? Também não, porque ele morreu junto com Nadab. Por que eles morreram? Porque eles acenderam um fogo estranho, desobedecendo a Deus. Aí sim o juízo de Deus foi sobre eles. Isso é um texto claro do juízo de Deus. Vocês fizeram o quê?
Vocês acenderam fogo estranho, desobedecendo a minha ordem, então, mortos. Aí a sequência caiu em Eleazar. Eleazar foi o substituto de Arão quando ele morreu. Aí o substituto de Eleazar foi Finéias, filho de Eleazar. Mas não vamos confundir esse Finéias com o Finéias, filho do sacerdote, quem? Eli, lá do tempo de Ana. Finéias e Ofni, que também morreram, não é isso? Então, esse é outro Finéias. O Finéias aqui, filho de Eleazar, foi quem substituiu Eleazar, o terceiro filho de Arão, na ordem do sumo sacerdote. Vou só ler aqui, Êxodo 28, 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem, aqui começou o exercício sacerdotal, oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Amém? Vamos ficar de pé para orar. Quinta-feira que vem nós vamos falar das características e funções do sumo sacerdote, dos sacerdotes, né, como ofício estabelecido pelo nosso Deus. Eu quero muito chegar no exercício do sacerdócio na família, mas nós vamos chegar só em junho mesmo, tá bom? Se Deus quiser. Tira a foto. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta reunião, pela comunhão com o Senhor, pela comunhão uns com os outros, por Tua graça permanente, eterna sobre nós. Obrigado porque Tu és o nosso Deus, obrigado por Tua santa, bendita palavra, ó Pai querido, revelação do Senhor, onde não há nada, Senhor, que possa comprometê-la. Ela é inerrante, ela é perfeita, ela é suficiente como revelação de Deus a nós. Muito obrigado, Senhor, pela conexão que existe entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aquele apontando para o Senhor Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus por nós lá na cruz. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, obrigado por toda a nossa igreja, sustenta cada membro, cada família, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, abençoa os netos, os avós, abençoa os irmãos de casa, enfim, Senhor, que as nossas famílias sejam sustentadas pela graça do Senhor nosso Deus. Abençoa agora a reunião do conselho, abençoa nosso retorno às casas, sejamos guardados e protegidos pelo Senhor. Abençoa o dia de amanhã, depois, a nossa próxima vinda à igreja, que em tudo isso o Teu nome seja louvado e seja bendito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça de Jesus Cristo, nosso único, suficiente e eterno Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, sustentador dos céus, da terra, de tudo que neles há, e que o carinho, o conforto, a alegria, o poder do Santo Espírito de Deus repousem aqui neste lugar, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.